Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos abra a mente e o coração e nos faça compreender plenamente tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Amém. Tomem comigo o Evangelho número 9 do seu folheto. Mateus capítulo 5, versículos 1 até o versículo 12. Vou começar a pregação passando uma tarefinha para casa. Pode? Nós iniciamos hoje a leitura do capítulo 5 de Mateus. Domingo passado nós terminamos de ler o capítulo 4. Então, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus e o capítulo 6 e 7 são 3 capítulos que começa com as bem-aventuranças e depois tem uma sequência de regras da vida cristã. Dentro do Evangelho de Mateus, esses capítulos 5, 6 e 7, nós poderíamos dizer que são um livrinho, um manual da vida cristã. Então a tarefa para casa nós vamos fazer um grande mutirão nessa semana e ler e reler esses 3 capítulos. Para entender as bem-aventuranças, tem que ler todo o capítulo 5, o 6 e o 7. Porque as bem-aventuranças são uma espécie de introdução aos 3 capítulos. É a primeira grande reunião de Jesus com a igreja já constituída. Domingo passado nós vimos Jesus fundando a igreja, chamando, lembra Simão Pedro, Tiago, André seu irmão, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles deixaram imediatamente o pai, as barcas, as redes, a família, não é? E seguiram Jesus. Então hoje tem uma espécie de primeira grande reunião de Jesus com a igreja que ele funda. Vamos lá? Tomem comigo.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Então, aquela igreja que nascia domingo passado, improvisada, Jesus na beira do lago, lembra? Chamando os apóstolos, chamando os discípulos para segui-lo, Jesus ensinando e pregando, agora já virou uma coisa mais solene, já precisa de um monte, já tem multidão, já não tem só 4, mas tem os discípulos, e além dos discípulos, os apóstolos. É uma liturgia solene. Jesus vê as multidões, sobe ao monte, senta-se. Existe uma solenidade, uma sequência de gestos e de ações de Jesus que mostra para a gente a força e a importância do que ele vai falar. Jesus sobe, senta. Primeiro ele vê a multidão, depois ele sobe ao monte, ele senta-se, os discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Lembra, irmãs e irmãos, do quanto nós repetimos domingo passado a importância do ensino. O Evangelho de Mateus constitui o Evangelho do ensino. Apresenta Jesus como um pregador, como um mestre, como um ensinador. E hoje, essa solenidade de Jesus subir ao monte, sentar, ver a multidão, lembra Moisés, que depois de sair do Egito, atravessa o mar, não é? Lembra Moisés no Monte Sinai, sobe ao Monte Sinai e desce com as tábuas da lei. Por isso é que eu disse que, para entender as bem-aventuranças, tem que ler o capítulo 5 todo de Mateus, o capítulo 6 e 7, porque esses 3 capítulos constituem uma espécie de os novos 10 mandamentos. É uma coisa encantadora. Eu pediria insistentemente, diminua seu tempo de televisão, de computador, de celular, diminua seu tempo à toa, fazendo coisa que não presta ou fazendo coisa boa, para fazer uma coisa melhor ainda, e nessa semana se ocupar com a leitura desses 3 capítulos de Mateus. Combinado? E credo. Combinado? Combinado. Tá melhor. Se Jesus subiu ao monte, sentou e perguntou à multidão, combinado, e a multidão reagiu nessa lerdeira, deve ter Jesus ficado muito triste. Vamos lá. Então, Jesus sobe ao monte e senta-se. Dá para a gente imaginar que até aqui pairava na mente e no coração dos discípulos que tinham deixado tudo e seguido Jesus. Dá para imaginar que tinha muita dúvida na cabeça dos discípulos, muitos questionamentos. O que esse cara está querendo da gente? Onde é que esse trem vai parar? Vocês imaginem a família de Simão, Pedro, de André, de Tiago e João pensando: o que esses rapazes foi fazer seguindo esse pregador maluco que chegou arrebanhando multidão? A gente imagina que isso deve estar provocando um alvoroço, um sentimento de inquietação enorme nos corações, nas mentes. Então, quando Jesus senta solenemente como o novo Moisés, o novo legislador da fé, Jesus vai dizer para eles uma espécie de primeiro grande sermão solene. É o mesmo que dizer: moçada, nós estamos já há algumas semanas trabalhando juntos, vocês estão me seguindo, nós estamos andando pelas cidades, povoados, eu estou pregando, fazendo os milagres, vocês estão me acompanhando, mas agora quero dizer a vocês a que viemos, para que é que nós estamos aqui, o que é essa igreja que eu constituí com vocês. E aí
Jesus vai fazer uma espécie de lista das virtudes do discípulo, da discípula que está seguindo a Ele. Alguns estudiosos falam em 9 bem-aventuranças, outros falam em 8, outros até falam em 10. Em todo caso, vamos vê-las. E aqui, eu disse e repito pelas muitas vezes, você vai ler o capítulo todo 5, 6 e 7, e você vai entender a força que cada bem-aventurança dessa tem. Vamos ver? Eu leio a primeira parte e vocês a segunda parte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Todo mundo, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Lembra os 10 mandamentos que Moisés desceu da montanha trazendo sobre as tábuas da lei. Nós já meditamos muitas vezes esses 10 mandamentos. Eu fiz umas anotações aqui, que está no celular, porque eu precisava durante a semana anotar. Eu vou abrir o celular não para ficar lendo o Zap Zap, mas porque anotei que eu ficava durante a semana lá na roça, e eu ia me lembrando das ideias, meditações e fazendo anotações, que era mais fácil. Então, nós sempre lemos as bem-aventuranças e ficamos nelas: pobres em espírito, aflitos, mansos, fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, promover a paz, perseguido por causa da justiça, injuriado, perseguido, caluniado. Hoje eu queria meditar com as irmãs e irmãos quais são os frutos dessas bem-aventuranças. O que é que elas trazem ao discípulo, à discípula de Jesus? O que significa ser pobre em espírito? Só para recuperar rapidamente nossa lembrança e nossa memória. Pobre em espírito significa a pessoa que não é escrava de apego nenhum a nada, nem a ideias. Quando a gente não é apegado a bens materiais, nós costumamos ser muito apegados a ideias, a convicções rígidas, que travam a nossa coluna e o nosso ombro, ou a nossa gastrite, a nossa úlcera, travam aqui ou aqui, as costas, dói as pernas, porque você fica naquela rigidez de pensamento, de ideia, de tensão. O pobre em espírito, ele não é escravo de apego nenhum. Prestemos atenção numa coisa: todas as bem-aventuranças, elas garantem alguma coisa que o verbo está no futuro. Bem-aventurados os pobres, os aflitos, porque serão consolados. Que tem fome, os mansos possuirão a terra. O que tem fome e sede de justiça serão saciados. O pobre em espírito, o verbo está no presente, porque deles é o reino dos céus. Isso é muito interessante. As outras bem-aventuranças, os benefícios delas estão no futuro, mas o pobre em espírito, o benefício está agora, porque o pobre em espírito, a pessoa pobre, humilde, desapegado das coisas, ela vive o presente. Ela não vive guardando rancor e apego a coisas do passado.
ela não vive estressada, maltratando você porque está preocupada com o futuro. A pessoa desapegada, ela está com você agora. Nada, nem o passado e nem o futuro, ela está com você agora. Ela é desapegada, despojada. O que você fala com ela, ela está completamente voltada para você, ela te ouve, te sente, não é assim? O pobre em espírito é a pessoa completamente livre, inteira no que ela está vivendo. Irmã, irmão, essas bem-aventuranças, 8 ou 9, como eu falei, elas trazem para a gente um outro conceito de felicidade. O nosso mundo, o sucesso do capitalismo e do consumismo, constitui em garantir que se você comprar mais um trem na sua vida, você vai ser feliz. Se você conquistar mais uma coisa na sua vida, você vai ser feliz. As bem-aventuranças propõem a você esquecer o conceito que o mundo apresenta para ser feliz, e as bem-aventuranças apresentam para você uma outra ideia de felicidade. Repita comigo: para Jesus, ser feliz, ser realizado, não é mais conquistar as coisas do mundo, mas espera lá, vai ser uma bomba caindo na cabeça de muita gente que não vai querer de jeito nenhum completar essa frase. Eu até pediria a você que você peça a ajuda do Espírito Santo para te ajudar a entender o que você mesmo vai falar. Repita comigo: Espírito Santo, abra minha mente e meu coração para a boa nova do Evangelho, para que ela traga para mim a alegria que só o Evangelho pode trazer. Agora levante a sua mão aqui para a cruz e diga comigo: para Jesus, ser feliz, ser realizado, é ser bom e não ter bens. Amém. Irmã, irmão, você se prepare, porque isso vai fazer uma confusão na sua vida. Para o Antigo Testamento, o sinal da bênção de Deus dos personagens do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Noé, os grandes personagens do Antigo Testamento, o sinal de que eles tinham a bênção era vida longa, muitos patrimônios, muitos bens, muitos escravos, muitos filhos, muitas mulheres, muitos animais, muita terra. Para o Novo Testamento, o sinal da bênção não é ter bens, mas o sinal da bênção é você conseguir nesse mundo fazer o bem, ser bom. Tem diferença? Muita ou pouca? Ou tudo? Aquela pregação dos nossos irmãos evangélicos, garantindo a você o sucesso nessa vida, aquela pregação é uma pregação baseada no Antigo Testamento, ela não vale mais para nós. Aquela pregação do sucesso, da realização das conquistas das coisas daqui, dos irmãos evangélicos e de alguns pregadores na igreja, ela não tem mais nenhum valor para nós. Ela é a pregação das promessas do Antigo Testamento. Em Jesus a novidade é outra, não são os bens, mas fazer o bem, ser bom. Por isso, a primeira coisa que Jesus mexe quando ele reúne a igreja é dizer: moçada, a partir de agora, o sinal da bênção, da bem-aventurança. A palavra bem-aventurado tem a mesma raiz que felizes ou abençoado ou bendito. Entendido? É a mesma raiz. Então quando Jesus fala: moçada, o primeiro sinal da bênção não é mais ter bens, mas ser pobre em espírito.
Isso aqui é de dar medo, moçada. Isso aqui mexe radical e decisivamente, definitivamente, naquela compreensão do sucesso que a pregação do dinheiro e do poder do dinheiro está sendo propagada aí nas igrejas e nas vitrines da loja. Ser pobre em espírito significa não ser escravo de apego nenhum. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que significa ser aflito? Repita comigo: ser aflito. Ser aflito. Estenda sua mão para a cruz, porque o que você vai falar é muito sério. Diga comigo: ser aflito. Ser aflito Significa não sossegar. Não sossegar. Enquanto na minha vida, na minha família e no mundo, as coisas não estiverem do jeito que Deus quer. Amém. Amém. Isso é que significa ser aflito. Eu não vou sossegar. Como Jesus não sossegou enquanto Ele não fez tudo do jeito que Deus queria, não foi? Se você quiser entender o que é ser bem-aventurado, olhe para Jesus. É Ele o pobre em espírito, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. É Ele o aflito, que não sossegou enquanto não deu sua vida para a nossa salvação. Essa era a vontade do Pai. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se você vem para a igreja procurar consolo, Jesus fala para você: volte para casa mais aflito ainda. Volte para casa com jejum, oração, penitência, perdão, misericórdia, compaixão, amor, doação da sua vida, e não sossegue enquanto as coisas no mundo não estiverem do jeito que Deus quer. Pergunta que o Evangelho faz para mim e para você: você está pertinho de ficar consolado, ou ainda tem muito serviço para fazer? Ser aflito para ser consolado. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O manso possui a terra, porque qualquer trem que der para ele comer, ele come agradecido, porque a comida está pronta e graças a Deus tem o que comer. O manso possui a terra, porque se hoje for para dormir debaixo do barracão de Teleternite quebrado, ele dorme feliz. Se for para dormir debaixo de uma ponte, ele dorme. Se for para dormir numa mansão, ele dorme. A pessoa mansa, ela é livre interiormente. Ela não deixa as tribulações, as provocações externas mudar o sentimento aqui, ó. O pau está comendo e aqui dentro ela tem uma mansidão, uma estabilidade interior. Levante a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor Jesus, dá-me a mansidão, a estabilidade interior. Amém. Amém. Ser manso é não permitir que nenhuma tribulação externa arranque daqui de dentro. Ter fome e sede de justiça, serão saciados. Se você come, bebe, toma remédio, e não se sente saciado, comece a cultivar em você a fome e a sede de justiça. Olhe para a cruz. Só a cruz pode ensinar a gente a ter fome e sede de justiça. Quando fala em fome e sede de justiça, é muito diferente de ter fome e sede de vingança. Porque tem gente que tem fome e sede de vingança e acha que tem fome e sede de justiça. Vingança não é a mesma coisa que justiça. E a justiça da cruz não é a mesma coisa que a justiça do mundo. A justiça do mundo é dar a você o que é de direito seu. Essa é a justiça do mundo. A justiça da cruz é dar a você o que é meu. Credo. Não é de dar medo, um trem desse? A justiça da cruz é dar a você o que é meu. Dar minha vida, derramar o meu sangue, dar o meu perdão, dar meu amor. A justiça do mundo é lutar para que você conquiste os seus direitos,
receba o que é seu. A da cruz é infinitamente maior. Os bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No capítulo 6 e 7, Jesus vai explicar bem o que é ser misericordioso. Significa o quê? Com a mesma medida com que você mediu o outro, você vai ser medida, você vai ser medido. Se alguém te pede para andar uma légua, ande 2. Se alguém te pede o manto, dê também a túnica. Entendido? É essa a medida da misericórdia. Por isso precisa ler o capítulo 5, 6 e 7. Bem-aventurados os puros de coração. Versículo 8. Tome lá comigo. Essa bem-aventurança precisa ser... Leia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmã, irmão, está cheio de gente na igreja que não tem mais pureza do coração. Está cheio de gente na igreja que não vê mais Deus, que vem para a igreja e que só vê os defeitos dos outros, só vê os problemas da vida. A pergunta boa é: você tem visto? Os puros de coração verão a Deus. Você tem visto Deus na sua vida? No meio das tribulações, dos problemas, dos sofrimentos, das dificuldades, no meio das horas mais aborrecidas, mais desgastantes, você tem pureza no coração e consegue ver Deus presente? Essa é a pergunta importante. Se você não consegue ver Deus presente na sua vida, faça uma faxina na sujeira do coração. E olha, que com o Zap Zap, com o celular, esses dias eu estava na fila do banco e tinha 2 senhoras, da minha idade para mais velha um pouco. E as 2 senhoras, as 2 velhinhas, estavam numa felicidade, vendo uns vídeos, mas eram uns vídeos de cena tão maluca, mas tão maluca, e as velhinhas rolavam de rir, cochichavam no ouvido uma da outra das porcarias que elas estavam vendo. E eu pensava nisso, nós perdemos a pureza do coração, nós somos hoje todos intoxicados. A capacidade que a gente tem de ficar sabendo da vida um do outro, das fofocas um do outro, das misérias uns dos outros, através do celular, 24 horas, é uma desgraça na vida nossa e na vida dos outros, não é? Não é? Nós somos poluídos, mente, coração, alma e espírito poluído de sujeira, de pudriqueira da baixaria dos outros. Jesus diz: olha, se você não tem pureza no coração, você não vai ver a Deus. Pode ficar dentro da igreja 24 horas, pode ficar rezando toda hora com a televisão ligada, assistindo missa o dia inteiro, mas se não tiver pureza no coração, você não vê Deus na sua vida e na vida dos outros. Os puros de coração veem Deus. Versículo 9: os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Se você promove a paz, você tem a mesma graça que o batismo dá. João Miguel, né? João Miguel, menininho, vocês vão batizá-lo. A gente diz: precisa batizar o João Miguel para se tornar filho de Deus. Aí Jesus fala: mas precisa também de ensinar o João Miguel a promover a paz para ele ser chamado filho de Deus. Além de batizar, tem que educar o menino para promover a paz, senão não vai ser chamado filho de Deus, não. Não basta ser batizado, não, tem que promover a paz. Agora, vou fazer um exercício com vocês. Repita comigo. Olha que coisa interessante, desculpe. Versículo 10: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, e a do versículo 3, lá em cima: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Presta atenção numa coisa: os pobres em espírito e os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. São as 2 bem-aventuranças em que o verbo está no presente. Deles é o reino agora.
As outras bem-aventuranças, os frutos virão depois, serão saciados, alcançarão misericórdia lá. Mas a pessoa que luta por justiça, repito, a justiça da cruz é mais do que a justiça do mundo. A justiça da Lava Jato, a justiça da CPI da Petrobras, não conseguiu devolver nem 10% dos milhões que foram roubados. É bonito, mas ainda não foi devolvido o dinheiro que foi roubado, nem 10%. O que é de direito da nação e que foi roubado. A justiça da cruz não é devolver para você o que é seu, mas é dar a você o que é de Deus, a bênção, a graça, a salvação. Agora eu vou pedir você um exercício. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço. Eu te peço. Na montanha. Na montanha. Aqui na igreja hoje. Aqui na igreja hoje. É a montanha. É a montanha. Onde eu encontro com o Senhor. Onde eu encontro com o onde Senhor. eu escuto a sua palavra. Onde eu escuto a sua palavra. E eu te peço. E eu te peço. Dá-me, Senhor. Dá-me, Senhor. Essas graças. Essas graças. Que as bem-aventuranças trazem. Que as bem-aventuranças trazem. Senhor. Senhor. Eu te peço. Eu te peço. O reino dos céus. O reino dos céus. Eu quero ser consolado. Eu quero ser consolada. Como os mansos. Como os mansos. Eu quero também ter a terra. Eu quero também ter a terra. Eu quero ser saciado. Eu quero ser saciado. Eu quero alcançar misericórdia. Eu quero alcançar misericórdia. Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus. Eu preciso ser chamado filho de Deus. Eu preciso ser chamada filha de Deus. Eu quero ter o reino. Eu quero ter o reino. Eu quero ter a alegria. Eu quero ter a alegria. E a recompensa nos céus. E a recompensa nos céus. Senhor. Senhor. Dá-me. Dá-me a liberdade. A liberdade. Para viver. Para viver. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Hoje. Hoje. E sempre. E sempre. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Que eu vou repetir para você. E você interiormente vai falando com Jesus e pedindo para você. Dos pobres em espírito é o reino de Deus. Os aflitos serão consolados. Os mansos possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Os que são injuriados, perseguidos, caluniados e que recebem todo tipo de mal por causa de Jesus, deles é a alegria e a recompensa no céu. Amém. Amém. Pegue a segunda leitura, porque vai virar tudo de cabeça para baixo agora. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Nós começamos domingo passado a ler essa segunda carta e vamos ficar vários domingos lendo ela. Prestemos atenção no que Paulo diz. Ai, ai, ai. Só a título de informação, que eu não vou nem ler, mas eu fiz uma lista, característica do discípulo e da discípula que Deus quer. Eu fiz uma lista de 38 características do discípulo e da discípula que Deus quer. Pegando a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Vamos ver o que Paulo ensina sobre viver essas bem-aventuranças no dia a dia. Como é que é viver essa aventura do dia a dia, na comunidade, na fé? Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. É a mesma coisa de dizer, presta atenção, você foi chamado por Deus, presta atenção em como você foi chamado. Considerai isso. Leia comigo.
Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Epa! Deus não leva em conta os sábios de sabedoria humana, os poderosos e os nobres. Isso Deus não considera. Não foi por causa... Você não foi chamado por Jesus a ser discípulo de Jesus, porque você é cheio de sabedoria humana, porque você é poderosa, poderoso e porque você é nobre. Continue. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que o mundo considera importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia. Leia. Para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Irmã, irmão, deixa eu provocar um pouco. Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Quando Deus olhou nos seus olhos e disse assim: eu gosto de você, eu vou com a sua cara, eu quero você como discípulo meu. Deus considerou que o mundo achava você um estúpido, para assim Deus confundir os sábios. Deus olhou para você e escolheu você porque o mundo te considerava fraco, fraca, para assim confundir os fortes. Deus olhou para você porque Ele sabia que o mundo olhava para você e o mundo considerava você sem importância. Você para o mundo, para o comércio, para o capitalismo, para a loja, para a política, para a economia, para o sucesso do mundo, o mundo considera você sem importância, desprezado. O mundo considera que você não tem serventia nenhuma. Deus escolheu você porque o mundo considera você isso, porque Deus quis assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Jovens, adolescentes e crianças, uma tarefinha muito bacana para vocês, meninas e meninos. Faça uma lista do que é que o mundo considera importante. O seu pai, sua mãe, sua família vive zoando na sua cabeça, dizendo que você tem que ser desse jeito, porque o mundo considera que isso é que é importante. Faça a lista do que o mundo considera importante, de pendura, e escreva bem grande assim: Deus considera tudo isso inútil e sem importância nenhuma. O que o mundo considera importante para os nossos jovens? Eles querem ser, a regra número 1 dos nossos jovens, o que eles querem ser? Famosos. Eu pergunto a você, qual é a utilidade de um famoso, de uma famosa? Nenhuma. Dê-me a lista dos famosos e eu mostrarei uma por uma a falta de importância e de utilidade deles. Pegue os sites de fofoca, as revistas de fofoca que vende na banca, os programas de fofoca na televisão, que muita gente passa o dia inteiro e a tarde inteira vendo as notícias dos famosos. Os famosos não têm utilidade nenhuma para a sociedade. São todos um bando de gente que ganha fama, prestígio, mostrando o corpo e falando asneira. Não é não? Não é não? Deus está dizendo para você, criança, jovem, para nós velho, que nós precisamos ter coragem de olhar para a
inutilidade de tudo aquilo que o mundo considera como importante. Fama, prestígio, poder, privilégios. Nós destruímos o futuro de nosso Brasil, apresentando para os nossos jovens a televisão com um projeto de desgraça para o futuro dos nossos jovens. As meninas querem ser modelo, atriz, os meninos querem ser cantor de fama, não sabe cantar nada, não sabe tocar instrumento nenhum, mas quer ser cantor. E quer ser jogador de futebol, não ótimo jogador de futebol, mas quer ser famoso como jogador de futebol. Estou exagerando? Nós precisamos ter coragem de começar a fazer a lista do que o mundo considera importante e repetir a palavra do Evangelho. Isso é inútil. Eu vou pedir de novo toda a igreja, versículo 27, leia comigo. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para... assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para... assim confundir o que é forte. Leia juntos. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Não pense que se você comprar mais roupa, fizer mais uma plástica, trocar de carro, trocar de casa, de apartamento, o mundo vai te respeitar e te considerar importante por causa da etiqueta e da grife que você usa. Entendeu? Não entre nessa jogada, porque essa jogada é para tornar você escrava e escravo daquilo que não tem outra característica senão o da inutilidade. Os nossos meninos e meninas que querem ser famosos, a gente pergunta a eles assim: mas você sabe fazer o quê? Nada. Se pegar a meninada que sonha ser famoso, pega um texto diz, lê em voz alta, não sabe ler. Não sabe ler. Pega umas contas para fazer, não sabe fazer cálculo de matemática. Lê uma notícia no jornal e fala, faça um comentário crítico sobre essa notícia que eu acabei de ler. Não sabem. Irmã, irmão, não se esqueça que Jesus mandou você deixar sua barca, sua rede, sua pescaria, seu pai, sua mãe, sua família, para seguir esse caminho aqui, ó. Essa é a aventura de Jesus, dar a vida pela salvação do mundo, para salvar o mundo da inutilidade. E eu termino dizendo uma coisa que eu comecei a pregação falando: para o mundo ser feliz, felicidade, realização é bem-estar, conforto, amigos, não é fama, prestígio. Isso é que para o mundo é felicidade. Para Jesus, felicidade é ser bom e fazer o bem. O que o mundo considera felicidade, a partir de hoje você vai chamar de inutilidade. Tudo que o mundo considera importante, você vai passar a considerar inútil. Tudo que o mundo considera forte, você vai passar a considerar fraco. Tudo que o mundo considera de grande serventia, você vai considerar desprezível. E pôr como meta de vida ser bom e fazer o bem. Ser bom e fazer o bem. Ser bom e fazer o bem. Incline a sua cabeça.
Põe a mão no seu coração e converse agora com Jesus. Peça a graça que você precisa para viver as bem-aventuranças. Você sabe qual dessas bem-aventuranças você tem mais dificuldade de viver. Você sabe o que é que mais pega, te desgasta, te adoece, te enfraquece. A dificuldade de ser pobre em espírito, a dificuldade de ser aflito, a dificuldade de ser manso, mansa, a dificuldade de ter fome e sede de justiça, a dificuldade de ser misericordioso, de ser puro de coração, de promover a paz, a dificuldade de ser perseguido por causa da justiça, de ser injuriado, perseguido, caluniado, maltratado por causa do bem que você faz. Qual é a dificuldade que mais tem dominado e escravizado você? Fale para Jesus dar a você uma renovação espiritual, um revigoramento, para que você hoje desça da montanha com Ele e enfrente a sua vida com a força do céu, com a força das coisas de Deus. Reze do seu jeito. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com os olhos fechados, a mão no coração, diga comigo: Jesus, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor me porque o convidou Senhor me convidou a fazer uma aventura, a fazer uma aventura, um caminho diferente do mundo, um caminho diferente do mundo, uma aventura uma aventura que me leva para o céu, que me leva para o céu, que chega até o céu. que chega até o céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sei Eu sei que muitas dessas bem-aventuranças dessas bem-aventuranças eu nem entendo bem, eu não entendo bem, mas eu me proponho, mas eu me proponho, eu me comprometo eu me comprometo
a deixar que o Senhor me guie, a deixar que o Senhor me conduza nesse caminho. me conduza nesse caminho. Eu quero fazer Eu quero fazer esse caminho de aventura esse caminho de aventura que o Senhor apresenta. que o Senhor apresenta. Eu quero descer da montanha hoje Eu quero descer da montanha e enfrentar lá embaixo e enfrentar lá embaixo tudo que eu preciso enfrentar tudo que eu preciso enfrentar com o que é do céu, com o que é do céu, com a força do alto, com a força do alto, com os dons do Espírito Santo. com os dons do Espírito Eu Santo. vou enfrentar Eu vou enfrentar a inutilidade do mundo a inutilidade do e das coisas que o mundo e das coisas do mundo considera importante. considero importantes. Não terei medo Não terei medo de descer a montanha de descer a montanha e de enfrentar de enfrentar a inutilidade do mundo a inutilidade e das coisas que não merecem mais das coisas que não merecem o meu mais. desgaste, o meu desgaste, meu sofrimento, o meu sofrimento, a minha vida a minha vida sendo consumida sendo consumida por aquilo que não tem valor algum, por aquilo que não serventia tem valor nenhuma, algum, serventia nenhuma, só ilusão. só ilusão. Jesus, Jesus, eu te peço, eu te peço, desce comigo da montanha. desce comigo da montanha. A realidade lá embaixo A realidade lá embaixo é muito dura é muito dura e eu preciso e eu preciso da sua mão, da sua mão, da sua ajuda. da sua ajuda. Conduz, Jesus, Conduz a minha vida a minha vida nessa aventura. nessa aventura. Amém. 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 O Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé.